Meire Caminha. Meire, tá gostando? Nossa, estou maravilhada. E estou super feliz de estar aqui, né? Você sabe. Uma noite especial. E agora nós vamos falar de um tema que, assim, vamos pensar nessa tal de riqueza. Ela disse, chamou minha atenção, já começou aqui no intervalo. Disse, Dalcides, não é só riqueza de fora, não, é riqueza interior também. Pois é. E você sabe que teve um autor, ele escreveu um livro nos Estados Unidos, esse livro ainda não tem aqui, ele chama Thomas Cowley. E esse cara, o que ele fez? Ele acompanhou algumas pessoas ricas e outras pobres. E essas pessoas ricas que ele acompanhou, ele percebeu que, assim, 88% dos ricos americanos, eles não herdaram a riqueza, eles fizeram essa riqueza. Então, o que diferencia um rico de uma pessoa pobre? Se as duas tiveram as mesmas chances. Tá. Então, ele foi acompanhar diariamente, ele acompanhou por 5 anos, 233 pessoas ricas e mais 128 pessoas pobres. E ele percebeu que o que realmente distinguia umas pessoas de outras eram os seus hábitos diários. Então, ele percebeu o seguinte, que haviam hábitos de riqueza. E aí, nessa comparação, é extremamente importante. Por exemplo, ele percebeu que os ricos, por exemplo, se alimentavam melhor. Então, 70% dos ricos comiam menos de 300 calorias de junk food, né? Que são essas comidas com baixo teor de nutrientes e tal, enquanto que os 97% dos pobres comiam mais de 300 calorias desse tipo de comida. E isso também fazia com que os ricos eles prestassem mais atenção na quantidade de calorias por refeição. Então, eles contavam mais calorias, enquanto os pobres não ligavam tanto para isso. Outro fator interessante... Aí a questão educacional, então, informação, conta? Conta também, conta, porque assim, os ricos eles se preocupam muito em viver bastante, mas viver bem, viver sem doença, envelhecer sem doença, né? Então eles têm essa mentalidade. Outra coisa que faz também, que vai junto com essa mentalidade, é que 76% dos ricos faziam ginástica pelo menos 4 vezes por semana, enquanto que os pobres, só 23% faziam ginástica pelo menos 4 vezes por semana. Outro dado interessante, que eu estou vendo aqui os percentuais interessantes aqui, ó, é que os ricos, eles trabalhavam com metas e não com desejos. O pobre, ele fala, eu queria um carro. O rico fala, eu quero este carro, ele planeja, ele faz cálculos e ele põe meta de longo prazo, médio prazo e curto prazo. E essa mentalidade não começou depois que ele ficou rico. Não. Essa mentalidade começou antes. Antes. É hábito. Isso. Ele tem o hábito de fazer isso. E outra coisa também bem interessante é que os ricos, 81% dos ricos, sempre tem o hábito de fazer a mais do que ele planejou. Então, por exemplo, ele planejou 10 tarefas. Se sobrar tempo, ele vai fazer a mais. Enquanto que os pobres, só 17% dos pobres fazem a mais. Então, normalmente no trabalho, o que o pobre faz? Ele faz apenas o que foi pedido. Ele não faz a mais, né? Quando sobra o tempo. Meire, que coisa fantástica. Interessante isso, não é? Eu não tô rico, mas eu já tô com todas essas manias de rico. Estamos no bom caminho. Então, não? Eu também estou no bom caminho. Vamos chegar lá, com certeza. Com certeza. Outra coisa interessante é que, por exemplo, 6% apenas dos ricos assistiam novela, reality show, essas coisas assim, né? Enquanto que 78% dos pobres assistiam esse tipo de programação. E o que os ricos faziam, então, já que eles não estavam assistindo as novelas, os reality shows? Eles estavam lendo. Então, o rico lê de 2 a 3 livros por mês, enquanto que os pobres, acho que só 2% têm esse hábito de leitura. Pronto, um programa inteligente como o nosso. Claro, então, você está entendendo? Você está entendendo? É um programa, esse programa... Não é não. Eu acho que é um programa que realmente faz pensar. Sabe, é um programa que não traz só a... Você participa, porque eu assisto também o programa, Dalcides, eu também sou fã do seu programa. E eu não estou falando isso para te dar confete, mas é porque eu também sou uma pessoa muito crítica. Então, a gente participa e eu aprendo muito com os especialistas que vêm. Então, o fato de aprender e você usar esse conhecimento a seu favor é muito importante. Então, o que o rico faz quando ele escolhe os livros? Não é qualquer livro que ele lê. Ele não fica lendo romance. Sabe o que ele lê? Livro de autoajuda, de autodesenvolvimento. Então ele usa o tempo que todo mundo, Deus deu,
o tempo igual para todo mundo, 24 horas para cada pessoa por dia. E aí você vai usar esse tempo da forma como você achar melhor. Boa. Então, ao invés de assistir uma televisão em que a informação, no caso de uma novela ou coisa assim, que a informação vem pronta, então você não tem trabalho mental nenhum. Por exemplo, a imagem vem pronta, o pensamento vem pronto, você não participa de nada, só tem intriga, aquelas tipo de coisa, né? Que a TV ensina bem como é que você puxa o tapete do outro e tal. Mas o que você usa realmente disso na tua vida? Né? O que isso contribuiu para você? Em nada. Enquanto que você pega um livro, quando você lê as letras, o seu cérebro precisa decodificar as letrinhas, transformar em palavras, formar imagens com cores e tudo, e você tem que memorizar aquele pensamento para que quando você pegar o livro de novo, você consiga saber que hora, onde você parou naquele livro. E reconstrói em minutos, às vezes em segundos, toda a história. Exato. Então você percebe o seguinte, olha o esforço mental, o esforço de energia, você perde energia fazendo uma leitura, por exemplo. Você gasta muito mais do que ver uma novela. Agora, você pode também me perguntar assim, poxa, Miriam, mas o que tem a ver fazer ginástica, fazer dieta, com riqueza, com ganhar dinheiro, né? Então eu digo o seguinte, quando você faz uma dieta, quando você faz exercício físico, o que você está fazendo? Você está fortalecendo a sua força de vontade. Boa. Porque toda vez quando você decide fazer a ginástica, você pensa assim, eu acordei cedo. Aí a cama, primeiro é a cama que te chama. Você fala, ai, tá tão gostoso aqui, né? A preguiça Parece te chama. Eu falando. A preguiça te chama. Eu sempre brinco assim, sabe, Dalcis, que a gente luta contra os nossos 7 pecados capitais. Então a gente luta contra a preguiça. Quando a gente faz dieta, a gente luta contra a gula. Né? Quando a gente controla os seus nervos, você controla a sua ira. Quando eu falo de ganância, a ganância não está ligada apenas aos bens materiais, mas a ganância também é os ciúmes. É o sentimento de posse que você tem com relação às pessoas que estão perto de você. Isso pode ser até nos relacionamentos, assim, no relacionamento a dois. Isso. E quando você controla tudo isso, você está fazendo isso através da sua força de vontade. O que é a força de vontade? A força de vontade é a força do teu desejo, a sua vontade sobre o seu impulso. Então, como é que é formado o nosso cérebro? A parte mais animal, primitiva, ela está bem no centro do nosso cérebro. A primeira parte que é formada. Depois vem o córtex, que é a parte pensante. A força de vontade, ela está localizada exatamente aqui, na parte frontal da nossa cabeça. E ela tem 3 partes, né? Assim, a parte direita, a esquerda e a de baixo. Então, toda vez, por exemplo, que você fala assim, quero fazer um regime, porque eu tenho uma festa no final de ano e eu tenho que caber naquele vestido. E aí você decide que vai fazer uma dieta. Toda vez que você vai até a padaria, você vê aquele doce. Sim. E o doce te chama. E o impulso que você tem é de bular a dieta e comer aquele doce, porque ninguém o impulso vem. Né? Isso. Aí o que acontece com a força de vontade, como é que ela trabalha? É assim, a parte direita ela diz assim, ela nega o impulso, ela fala, não vou comer isso aqui. A outra parte diz assim, eu vou comer a salada, ela dá outra opção. E a de baixo lembra o porquê que você está fazendo isso. Você fala, porque eu quero entrar naquela roupa. Aí você... Então, mas olha o sacrifício, olha o tamanho do trabalho que o nosso cérebro tem. É uma luta de você com você mesmo. Então, quando um rico, por exemplo, ele coloca um hábito diário, vencer todo dia a sua preguiça, vencer todo dia a sua gula, ele está fortalecendo a força de vontade. Força de vontade é igual músculo. Não dá para você ficar musculoso indo só uma vez na semana, na academia. Ou ir só uma semana. Ritmo. Tem que ir sempre. Certo. Por quê? Conforme você vai fazendo, você vai ganhando massa muscular. Isso. O que acontece? Quando você precisa pegar um peso rápido, o teu músculo, ele responde. A força de vontade é igual. Se eu tenho força de vontade para vencer a minha preguiça todos os dias, para fazer uma academia, quando eu tiver um projeto maior, que é montar uma empresa, que é comprar um carro, comprar uma casa, fazer o que eu desejar, eu tenho também confiança em mim, porque eu sei que eu sou uma pessoa que quero, eu determino e eu faço. E a maior parte das pessoas, que a pesquisa até aqui mostra, né, o livro dele mostra, que os pobres, por exemplo, eles não trabalham com uma meta determinada, eles têm desejos. É só assim, eu gostaria, se eu fosse... que... uma coisa também interessante, que agora a gente teve aí o sorteio da loteria,
Os ricos não jogam na loteria. Olha, só 6% dos ricos jogam na loteria e 77% dos pobres jogam com frequência na loteria. Mas isso não significa que os ricos tenham medo de jogar com a sorte. Não. O que eles fazem com o dinheiro deles? Eles aplicam o dinheiro deles no próprio negócio, porque eles acreditam no próprio negócio e eles controlam o negócio deles. Agora, eles não controlam o esquema da loteria. Então, assim, a loteria é você jogar na sorte. Agora, quando eu pego esse dinheiro e aplico realmente no trabalho, eu estou botando a minha fé nele, nesse trabalho. E não numa coisa mágica que acontece, assim, da noite pro dia. Exatamente. Você está entendendo a diferença? Totalmente. Agora, o caso do exercício físico também tem outro benefício. Tem várias pesquisas que já mostram que antigamente a gente acreditava que nós nascíamos com os neurônios e você não fabricava mais nenhum e se você perdesse, você ia estar lascado porque só tinha aquele. Hoje não, a gente já percebe que tem uma plasticidade, né, nos neurônios, a gente consegue criar novas células, criar novas sinapses e os exercícios físicos, principalmente os aeróbicos, já quando você está num ritmo bom, eles são capazes de produzir mais células, mais neurotransmissores, fazem mais conexões sinápticas, ou seja, a gente também se torna mais inteligente, porque a capacidade de aprender assim que você termina um exercício é muito maior. Então a gente vai percebendo que os hábitos, eles não são apenas comportamentos. Os hábitos, eles também levam ao desenvolvimento de virtudes que são muito importantes, por exemplo, como a determinação, a disciplina, força de vontade, que são ingredientes necessários para o nosso sucesso. Ô Meire, né? então tá certo aquela história, por exemplo, assim, o inferno tá cheio de boas intenções. Sim. Uma coisa é ter boa intenção, outra coisa é você ter planejamento, ter meta, saber onde você quer chegar a isso. Exatamente, porque, Dalcides, olha, as boas intenções todo mundo pode ter, as melhores boas intenções. Mas se o seu comportamento não estiver adequado com as suas intenções, se ele não for representativo, não valeu de nada. Porque ninguém lê a nossa mente, não é verdade? A gente só consegue deixar a nossa marca no mundo quando a gente efetivamente faz alguma coisa. Então, por exemplo, você quer escrever um livro, você vai lá e escreve, e aí quando você está com a tua obra pronta, com o teu CD pronto, aí sim, você fala, nossa, concretizei. Essa é a verdadeira mágica do ser humano. Eu falo que todo ser humano é mágico nesse sentido, porque a gente constrói realidade, a gente modifica o mundo através dos nossos talentos. E a gente só consegue fazer isso quando a gente põe em prática. Né? Temos questões, perguntas de telespectadores. Luiz Henrique Casoni, vamos lá. Pois é, Dalcides, tem uma perguntinha aqui que eu separei para a Meire, mas vou dizer que eu estou adorando aqui os toques, as dicas de Meire Camia, nossa palestrante, psicóloga e também personal trainer, né? Porque a gente tem que exercitar aí a força de vontade, assim como a academia tem que ir todo dia, tem que ter frequência. É isso aí, Meire. Boa dica. Olha, separei aqui a questão do Renato Loureira de Campinas, escreveu para a gente através do nosso site, redevida.com.br/tribuna. Ele está falando aqui sobre comparação, que às vezes ele se compara com outras pessoas, vê que elas estão aí numa situação melhor, isso dá um desânimo nele, baixa um pouquinho a autoestima, mas quando ele faz uma comparação com ele mesmo, com a sua própria história, vê como que ele estava e como ele está agora, ele percebe que houve um crescimento, uma evolução. A pergunta dele, Meire, é a seguinte: se fazer comparações faz bem, qual a sua opinião sobre isso? É produtivo aí para o caminho do enriquecimento? Ai, adorei essa pergunta. Como que ele chama mesmo? É o nosso amigo aqui de Campinas, Renato Loureira. Ótimo. Ai, Renato, adorei a sua pergunta e você mesmo já deu a resposta, né? Então, toda vez que a gente se compara com uma pessoa que está fora da gente, o problema é que a comparação, ela sempre vai gerar inveja. A inveja é um dos grandes pecados capitais, né? Por quê? Porque ele causa sofrimento. Então, o problema é que a nossa sociedade é uma sociedade invejosa. O próprio capitalismo, ele funciona à base de inveja. Isso, ele funciona à base de inveja. Por exemplo, meu vizinho comprou um carro, eu também quero comprar, o meu tá velho. O meu amigo comprou um celular, o meu tá velho. Já acabei de comprar o meu, nem paguei. Os nossos filhos também estão nessa. Os adolescentes falam, pai, precisa trocar o celular, todo mundo já trocou. Sempre na comparação. Na comparação, sempre vai haver alguém melhor do que a gente. Né? É natural. Agora, porque cada um tem uma história de vida e tal. Agora, quando ele se compara a ele mesmo, na linha de vida, ele percebe,
cara, eu realmente melhorei. Poxa, então o negócio é esse mesmo, viu, Renato? Olha para você, cria a sua meta, não pega a meta do outro, pega a meta sua, porque é só dessa forma que você escapa dessa armadilha da inveja. A inveja é um dos pecados capitais que nos aprisionam numa prisão mental, psicológica, e que traz muito sofrimento, porque você nunca consegue valorizar aquilo que você tem de bom. Você só consegue valorizar aquilo que o outro tem e você muitas vezes nem ficar feliz pelo ganho do outro e diz assim, poxa, trabalho tanto, por que ele tem e eu não tenho? Sabe? Sei. Poxa, que injustiça. Toda vez que a gente se vê falando assim, ó, ai, que injustiça, eu trabalho tanto e aquela pessoa lá, ó, nem tem tanto talento assim, ó, e tá lá, né? Por que não eu? Né? A gente não consegue ficar feliz com a conquista do outro. Né? Então, isso é muito ruim, viu, Renato? Então, sai disso mesmo, centra em você, que aí você realmente vai ser mais feliz. Ela não é encantadora, mas encantadora. Ela hipnotiza a gente, não é isso? Ela fica falando e eu digo assim, nossa, mas é isso mesmo. Eu já vou revendo meus conceitos, já vou colocando minhas metas, eu já vou fazendo aqui um retiro espiritual. Agora, meu anjo. Não, deixa eu só falar o último aqui, olha. Esse é o mais importante. 84% dos ricos amam as suas carreiras, enquanto 85% dos pobres odeiam o seu trabalho. Acorda pela manhã e fala assim, ai, que bom, tô indo pro trabalho, isso. Então, olha só, assim, só pra gente fechar o raciocínio, a gente percebe que o sucesso, ele é uma somatória de várias coisas, mas o mais importante é o amor que você tem pelo trabalho, pelas coisas que você faz. Então, não tem como você se manter motivado e persistir por anos num objetivo que você odeia. Então, vá procurar alguma coisa que você gosta de fazer. Aí sim, né, você constrói uma coisa bacana. Ó, era tão nossa parceira aqui que eu comecei a entrevista sem falar o nome dela, Meire Caminha. É, coisa bonita. Autora de vários livros, entre eles Motivação Sem Truques, que está em todas as livrarias do nosso país. Em todas as livrarias, pode procurar. Ó, obrigado por ter vindo. Ai, obrigada, eu que agradeço. Então, eu quero deixar também no YouTube, eu tenho um canal interativo em que você pode mandar pergunta para mim lá e eu respondo pelo canal. É muito bacana e eu quero deixar o site também, que é o www.meiricamia.com. Lá você vai ter todas as informações a respeito de palestras com mágica, que é legal pra chuchu. Ó, e tá aparecendo lá, facebook.com. Isso, também tem o Face. Palestrante Meire Caminha, é isso? É isso aí. Meire, você é um encanto. Obrigada, Obrigado, minha amiga. Obrigada.